Como todos os dias, o Silmar Cesar Miller traz aqui para a gente os destaques do mercado de commodities agrícolas. Bom dia, Silmar, muito obrigado pela sua participação mais um dia. Olá, meu caro, muito bom dia. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Hora de dar aquela conferida no comportamento dos mercados nesse início de dia aqui de quarta-feira. Começar pelo mercado financeiro, o dólar operando com forte alta agora pela manhã, 1,1%. Está chegando à casa dos R$ 5,51, repercutindo declarações do presidente Lula agora há pouco pela manhã, que não foram muito bem recebidas pelo mercado. Tem a ver com gasto público, e isso afetou bastante o humor do mercado financeiro nesta manhã de quarta-feira. E, pela mesma razão, o mercado de ações caindo. Índice Bovespa na B3 com queda de 0,7%. Mercado de commodities, começando pelo petróleo operando com leve queda nesta quarta-feira, 0,2% nesse momento, 84 dólares e 30 centavos o barril do tipo Brent, que é aquele que é referência para o mercado internacional. Mercado de commodities agrícolas com predominância de quedas. Soja, que já caiu ontem, volta a cair novamente, agora há pouco menos 0,6% nos contratos com vencimento mais próximo, milho menos 0,4%, o trigo também, o trigo estava operando com queda, agora deu uma viradinha, está subindo 0,1% nesse momento, mas o mercado bastante volátil. Trigo que caiu muito nos últimos dias, foram 7 dias consecutivos de quedas na Bolsa de Chicago. Arroz em casca em Chicago operando com alta, 0,4%. Na Bolsa de Nova York, tudo em queda nesta manhã de quarta-feira. Algodão cai 0,2%, café arábica tomba 2 pontos percentuais, o robusta em Londres, café robusta com queda também de 1,8%, açúcar bruto em Nova York menos 0,6%, suco de laranja cai 1,1% e cacau também com queda bastante acentuada de 3,3%. Mercado boi gordo, mercado futuro de boi gordo aqui em São Paulo, com comportamento estável, pelo menos por enquanto. Pregão recém abriu, portanto, muita coisa pode acontecer ao longo do dia, mas no momento, realmente, comportamento de estabilidade nos preços do boi gordo, pelo menos nos contratos com vencimento mais próximo, meu caro. Esse é o resultado, ou pelo menos a situação, o quadro nesse momento, dos preços das principais commodities e do mercado financeiro, de maior interesse aqui dos nossos telespectadores. Tá certo, Silmar. Silmar, e agora eu vou convidar você para assistir uma reportagem junto com a gente e depois comentar, porque a gente tinha a expectativa de que o Plano Safra, muito especial para os produtores rurais de todo o Brasil, seja o Plano Safra Empresarial ou o Plano Safra Familiar, fosse anunciado ainda essa semana. E ontem a gente teve a notícia de que não vai mais ser anunciado essa semana e só na primeira semana de julho. Então, é uma notícia que veio contrariando todas as expectativas. Então, o governo federal decidiu adiar o anúncio do Plano Safra, que seria nessa semana. O pessoal esperava que fosse hoje. Agora, a divulgação foi remarcada só para julho, alegando necessidade de alguns ajustes no plano. A decisão gerou muitas críticas da frente parlamentar da agropecuária, do agronegócio e de todos os representantes do setor. Todo mundo ficou indignado e esperando que viesse já. Afinal, a gente já está no final do Plano Safra 23-24. Teoricamente, o plano 24 e 25 já teria que ter sido anunciado para o pessoal se planejar, né? A gente vai ver uma reportagem, Silmar, depois eu vou pedir para você comentar ela. O anúncio do Plano Safra para 2024-2025 era esperado para esta semana. Mas em entrevista exclusiva ao canal AgroMais, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o plano deve ser lançado na próxima semana e com novas linhas de crédito para o setor agropecuário. O BNDES vai ter uma participação importante, o Banco do Brasil também está fazendo as suas contas, então nós decidimos que não precisamos nos antecipar. O Plano Safra atual vence o período de vigência dele no próximo domingo, dia 30. Então, nada demais, 1 ou 2 dias, terça ou quarta-feira, quinta-feira que vem, no máximo, a gente anuncia então o novo Plano Safra. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar disse que o Plano Safra para a Agricultura Familiar será anunciado em 3 de julho. Ainda não há confirmação de valor, mas o setor espera mais de 80 bilhões de reais. Mas o grande assunto que ainda precisa ser lapidado é com relação ao Proagro. Produzir sem seguro é muito perigoso em tempos de intempéries e de secas. Então, reduzir essa taxa de prêmio que o agricultor precisa pagar ainda está no nosso horizonte. Estou confiante e acho que no dia 3 nós vamos conseguir fazer um plano safra que contemple as questões principais apontadas pelos agricultores através dos seus sindicatos, das federações e da CONTAG.
O adiamento também foi criticado pela Frente Parlamentar da Agropecuária, que em nota lamentou a decisão e afirmou ser uma total demonstração de desorganização e ineficiência do governo federal. O vice-presidente da FPA, deputado Arnaldo Jardim, alertou que o setor está preocupado. Nós sabemos que o Plano Safra era tudo o que nós precisávamos para investimento e custeio. Hoje não é mais isso, é uma pequena parte. A safra, se estima, precisará para ser plantada, colhida, de um investimento em torno de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. O Plano Safra do ano passado foi de 451 bilhões, o que nós achamos necessário pela elevação de preços, pela ampliação da produção. Uma produção que está fazendo a diferença é a produção de alimentos que derrubou a inflação no Brasil, que tem garantido estabilidade econômica ao país. Nós precisaríamos de 570 bilhões. O setor agropecuário espera cerca de 570 bilhões de reais para custeio e investimentos durante o ciclo de 1º de julho deste ano a 30 de junho de 2025. Mas a equipe econômica ainda não bateu o martelo sobre o montante. Com o seguro rural, o setor quer garantir um orçamento de 3 bilhões de reais para o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural em 2024 e ampliar para 4 bilhões em 2025, além de garantir 20 bilhões de reais para recursos para equalização de taxas de juros dos financiamentos do Plano Agrícola e Pecuário. Vamos lembrar que a gente tem aqui, do valor bruto da produção brasileira, 2% de subsídio, que é esse recurso que vem com juros menores, não tão menores assim. O ano passado a gente pagou aí 12%, quase que a Selic. Esse ano a gente espera para ver quanto vem e como vem esse juro. A expectativa é acima de 500 bilhões de reais. Nós subsidiamos apenas 2% do valor bruto da produção brasileira. A média mundial, principalmente dos nossos concorrentes, Estados Unidos e Europa, é acima de 10%. Então já é pouco. E aí a gente vem com essa desorganização, esse problema interno. O governo ele cria problema para ele mesmo. No ano passado, foram anunciados 364 bilhões de reais para o setor empresarial, um incremento de 27%. Os recursos são destinados ao crédito rural, abrangendo produtores enquadrados no Pronamp. Já para a agricultura familiar, foram divulgados 71 bilhões e 600 milhões de reais ao crédito rural do Pronaf, 34% maior que 2023-2024 e o maior valor da história. Cobramos mais uma vez aqui que o governo olhe com carinho o setor produtivo rural, olhe com respeito o setor produtivo rural, porque é o setor que dá sustentação econômica, de emprego, de renda e de comida, de alimentos, segurança alimentar para o nosso povo brasileiro e também para o mundo estrangeiro, sendo o Brasil esse grande produtor de alimentos que é. Silmar, tá certo que a gente teve um monte de problema recentemente, inclusive por causa das enchentes aí no Rio Grande do Sul. Muitas outras coisas atrapalharam o planejamento financeiro e econômico, enfim, de todo mundo. Mas esse atraso e esse adiamento é justificável? Inclusive, um dos ministros falaram que eles adiaram para preparar uma cerimônia bonitinha para os jornalistas tirarem foto. É justificável? Isso atrapalha muito os produtores rurais. O produtor não está precisando de cerimônia, está precisando de dinheiro. E é bom sinalizar aqui, deixar bem claro que já estaria atrasado o lançamento do Plano Safra se fosse acontecer nesta semana. Normalmente, o ideal é isso ser lançado já no mês de maio, para o produtor ter tempo de se preparar. Afinal de contas, o novo ano Safra está começando agora, a semana que vem. A virada de semestre aqui começa já o plantio, especialmente de milho no sul do país, e não se tem nenhuma noção até agora da disponibilidade de crédito, das taxas de juros que serão cobradas nos financiamentos. E é bom lembrar também que, com esse adiamento, além desse adiamento do anúncio, tem toda a preparação dos próprios bancos, no sentido de viabilizar as linhas de crédito, ou seja, toda a preparação burocrática para o produtor, talvez lá daqui a 20 dias, por exemplo, começar a acessar os bancos os recursos que ele precisa para plantar. Ou seja, está tudo atrasado, e isso gera uma segunda preocupação aqui, que é quanto à possível dificuldade que o governo está tendo em conseguir amealhar todos os recursos necessários e viabilizar as taxas de juros que o produtor consegue pagar. Esse é um grande ponto de interrogação que surge desse adiamento. Ou seja, já havia essa preocupação antes e ela cresce agora com o adiamento, que mostra que as coisas não estão ainda definidas e organizadas para o lançamento do plano. Não é uma questão de cerimônia, é uma questão realmente de arranjar os recursos e viabilizar tudo que o produtor precisa.
Tem uma preocupação grande agora que é com seguro, além das linhas normais de crédito para plantio e comercialização, a questão do seguro agrícola. Existe a necessidade de uma subvenção, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, de nada menos que 4 bilhões de reais para subsidiar o seguro da próxima safra. Não tem a menor noção e menor notícia de que isso pode ser viabilizado pelo governo. Não houve nenhuma sinalização nesse sentido até agora. Então, muita preocupação com relação a todo esse atraso, e isso pode ter um impacto na própria intenção de plantio do produtor para a próxima safra. Ou seja, precisamos que haja um crescimento da área de plantio, crescimento da produção, para recuperação depois da questão das enchentes no sul e da seca no centro-oeste, e isso pode ser afetado pela própria consequência do atraso no anúncio e depois da consequente disponibilidade de crédito para o produtor plantar e investir. Ele sempre, quando vão anunciar o Plano Safra, sempre vai ser o maior Plano Safra da história, né? Sempre vai ser o melhor Plano Safra da história, independente de governo. Mas, como você mesmo falou, o que a gente vê é que eles provavelmente não estão encontrando o recurso para direcionar esse plano, então a gente já sabe que o produtor rural precisa efetivamente, provavelmente não vai ser oferecido. Então, é o que eu ia te perguntar. A atenção, então, tem que ser com as taxas de juros, para eles terem acesso a esse Plano Safra, e com as demais coisas que possibilitam que o produtor que já foi prejudicado, muito prejudicado, tenha acesso a esse recurso. Sem dúvida, a taxa de juros é um item essencial nesse negócio. E o que se sabe até agora, e está se vendo a cada novo Plano Safra, cada vez existe menos crédito subsidiado no Brasil. Há uma minoria hoje que é atendida com crédito subsidiado, com juro mais barato, fora dos índices de mercado, ou seja, com subsídio do Tesouro. Isso só basicamente para os pequenos produtores e com um volume cada vez menor. O grande e o médio produtor já não tem mais subsídio nenhum em termos de juros. Vai no banco e paga juro normal de mercado. O que se pretende simplesmente é garantir os recursos necessários, mas dificilmente vai se ter algum refresco, digamos assim, em termos de taxa de juros. Elas continuam elevadas, possivelmente vão continuar elevadas ainda, até porque agora tem a sinalização nova do próprio Banco Central de manter as taxas de juros, a própria taxa Selic, que é base para as demais taxas de juros, em 10,5%. Não tem mais cortes previstos até o final do ano, portanto, o juro, não se espere muita coisa em termos de juro barato, que não vai acontecer. Tá certo, Silmar. Silmar, um outro pronunciamento que o governo deu ontem é que, de fato, as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul impactaram bastante o agronegócio. E depois de anunciar esse adiamento do Plano Safra 2024-25, o governo federal também disse que pretende criar mecanismos para que os estados possam diversificar as produções agrícolas. A medida teria como objetivo, então, proteger o mercado nacional de alguma dependência de produtos que seja produzido em alguma só região do nosso país, o que foi, inclusive, que gerou toda essa questão, esse problema com a importação de arroz. Vamos ver mais uma reportagem, Silmar, e na sequência a gente comenta também. Presença garantida na mesa de 1/4 da população do país. O arroz tem mais da metade da sua produção nacional concentrada no Rio Grande do Sul. Ou seja, de cada 10 pratos consumidos pelos brasileiros, 7 vêm da região sul. As fortes chuvas que têm atingido o estado acendem um alerta para os impactos provocados na agricultura. O governo, por exemplo, quer criar um mecanismo no próximo Plano Safra para incentivar a diversificação agrícola nas principais regiões produtoras. Se todos os estados ampliarem um pouco o cardápio de cultura, saírem da monocultura e ampliarem um pouco o cardápio de produção de alimentos, o Brasil é tão grande que se acontecer um problema num estado, a produção dos outros compensa. As culturas têm que ser diversificadas pelo país. Queremos produzir a mesma quantidade de arroz em todos os estados do Brasil. Tecnicamente, isso dá para se fazer, sim, produção em mais estados. Porém, o custo de uma tonelada de arroz produzida pode se elevar um pouco se eu produzir em regiões que não são aquelas que têm, digamos assim, as melhores condições para a produção. Na prática, o governo quer incentivar produtores a plantarem, por exemplo, arroz, feijão, mandioca, trigo em diferentes regiões do país. Estimular agricultores como Luiz, que já planta produtos básicos e que estão presentes na mesa do brasileiro. Na propriedade, ele planta feijão, soja, trigo, milho e sorgo. Produtor há 50 anos na região do Cerrado, Luiz reconhece a importância de ter uma lavoura diversificada. Há uma diversificação enorme na agricultura, né? Inclusive aqui no Centro-Oeste, sobretudo aqui nessa região de Brasília. Nós temos aqui altos índices de produtividade e também uma das maiores
diversificações do país, né, em termos de cultura, em termos do número de safras por ano e em termos assim de tecnologia também. Mas a ideia do governo não foi bem aceita por representantes do setor. Eu acho um equívoco e uma irresponsabilidade muito grande por parte de um governo que não tem proximidade com o agro, tampouco um ministro que conhece as características de cada região e de um Brasil produtivo. Esse ato irresponsável pode sim comprometer a produção de alimentos aqui no Brasil. Nós precisamos entender que todos os estados brasileiros produzem alimentos, cada qual com as suas características e com as suas potencialidades, partindo de um princípio de uma estrutura já montada para aquela produção específica e também para atender determinados mercados. O especialista em agronegócio defende outras iniciativas para o produtor. Nós precisamos, primeiramente, estudar as características de cada região e garantir para aquele produtor rural toda a assistência necessária para que ele possa mudar a sua cultura e mudar a produção de alimentos. Nós precisamos de viabilidade. Viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial. Se nós garantirmos para cada etapa dessas condições necessárias para que o produtor consiga ter resultado, a diversificação ela é válida. A gente precisa respeitar as aptidões, né? Em 2021, foi feito um estudo do mapeamento das áreas de arroz irrigado no Brasil. Esse estudo foi feito pela ANA e Conab, por exemplo, no qual a gente tem toda a visão de onde, quando e como é plantado arroz no Brasil. Então, são estudos como esse que devem ser feitos para embasar essa distribuição. Outra medida para diminuir o impacto de perdas de safra em razão de eventos climáticos extremos, como secas ou chuvas fortes, é investir na capacidade de armazenamento. Fazer estoques reguladores. Vamos nos lembrar que também no governo anterior nós perdemos a capacidade de armazenamento. Não se investia em armazém. Então a produção subindo e os armazéns estagnados. Silmar, na teoria é tudo muito lindo, né? Na teoria, se for ver, se todas as regiões do Brasil diversificassem realmente o que produz, o problema estava resolvido. Mas não é fácil assim. É fácil assim a pessoa simplesmente começar a plantar uma cultura que talvez não seja nem bem aceita pelo solo da região que ela produz? Você pôr a demagogia do ministro, claramente, aproveitando a questão que acontece uma vez a cada século. A única outra enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul foi em 1941, ou seja, foi mais de um século praticamente, ou quase um século, que aconteceu uma enchente anterior dessa envergadura. Portanto, não há menor problema essa concentração de produção em alguns estados. Isso acontece com o café também em Minas Gerais, acontece com outras culturas ao redor do Brasil inteiro. Não há nenhum problema nesse tipo de concentração. A questão de aptidão. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os dois maiores produtores, têm solos aptos para plantio de arroz em áreas irrigáveis, áreas de várzea, zonas baixas, que permite esse tipo de plantio de arroz com altíssima produtividade, 8 mil quilos por hectare, por exemplo, dos maiores do mundo, e com garantia de produção permanente, porque dificilmente uma seca, por exemplo, pode afetar a produção de soja, de milho, mas não afeta o arroz porque ele é totalmente irrigado. O que aconteceu nesse ano foi uma enchente, outra história, que acabou alagando plantações, e mesmo assim a produção do Rio Grande do Sul, que foi colhida, já estava quase toda colhida quando as enchentes chegaram, é totalmente suficiente para abastecer todo o território nacional. Ainda tem Santa Catarina, que também produz mais de 1 milhão de toneladas de arroz. Portanto, pura demagogia esse aproveitamento de uma situação momentânea aqui para tentar fazer com que o Rio Grande do Sul acabe sendo o vilão da história, ao invés de ser o grande abastecedor de um alimento básico para o povo brasileiro, como é o caso do arroz. Não há nenhum problema nesse tipo de concentração da produção. Isso acontece com outras culturas também, tanto balela, pura balela. Pois é, Silmar. O que a gente vai fazer com o que já é plantado no lugar que planta soja, por exemplo, o pessoal quiser começar a plantar arroz, vai começar a substituir, aí vai começar a cair a produção de outras commodities aqui no Brasil para substituir por outras que não têm necessidade? João, não existe isso. Não. É uma questão de aptidão. Outros estados não têm a mesma aptidão para plantio de arroz, zonas de várzeas, por exemplo, que permitem uma produção sustentável. Você pode plantar arroz em qualquer parte do país, né? Vem uma sequinha qualquer e derruba totalmente a produção. Isso acontece, por exemplo, em alguns estados do Nordeste, como é o caso do Maranhão, por exemplo,
Tocantins também é outro, um estado que está crescendo, inclusive em produção de arroz, em parte é irrigado, outra parte é de sequeiro, mas arroz de sequeiro não tem sustentação em questão climática, então é uma questão de aptidão. Assim como Minas Gerais tem uma aptidão para plantio de café e o Rio Grande do Sul não tem nenhum pé de café, uma coisa é o arroz. Arroz aqui é uma aptidão dos estados do sul do país, da mesma forma que não é uma aptidão de São Paulo, por exemplo, ou Minas Gerais, ou outros estados centrais do país. Questão simplesmente de aptidão, e se planta, uma coisa, se planta aquilo que é viável em cada região e se planta aquilo que é rentável para o produtor também. Não vai se plantar aquilo que não paga as contas do produtor que investe nesse tipo de cultura, seja qual for. A gente consegue até em casa plantar feijão no algodão, né? Agora, sobreviver desse feijão que a gente planta no algodão, não tem como. Mas, Silmar, mais um assunto aqui para a gente comentar. O IBGE divulgou a prévia da inflação de junho, que ficou em 0,39%. É uma desaceleração em relação a maio, quando o IPCA 15 tinha registrado um desempenho de 0,44%. A inflação teve o maior impacto no resultado da prévia da inflação de junho. O preço da batata inglesa continua sendo um dos principais responsáveis pela inflação no grupo dos alimentos e bebidas, seguido pelo leite longa-vida, arroz e tomate. Do lado das quedas, tivemos o feijão carioca, a cebola e as frutas. Fora isso, outros 6 dos 9 grupos analisados pelo IBGE tiveram alta no período. O acumulado trimestral do IPCA 15 ficou em 1,04% e nos últimos 12 meses, a variação do indicador foi de 4,06%, acima dos 3,7% observado nos 12 meses imediatamente anteriores. É o que a gente está vendo, né, Silmar? O alimento segue sendo um elemento muito importante na composição da inflação, do que chega na mesa dos brasileiros todos os dias, né? Até que foi pouco, porque esses dados aí do IBGE já contemplam aqui o efeito das enchentes no Rio Grande do Sul. São dados que vão até 15 de junho, 15 de maio a 15 de junho, portanto, já todo o efeito das enchentes já está contemplado. E não é nada trágico, conforme os dados do próprio IBGE. O índice veio abaixo do previsto, a previsão era de 0,43%, veio 0,39%, que é um índice bem aceitável, uma queda, inclusive em relação ao mês anterior, que foi 0,44%, e o que ainda permanece elevado é o acumulado dos últimos 12 meses em 4,06%, mas está dentro daquilo que é a própria tendência atual da inflação aqui no país. Bom, alimentos e bebidas puxaram esse índice, isso não tem a ver necessariamente com o Rio Grande do Sul, tem a ver com outras questões, o caso da batata, por exemplo, que aumentou 24%, tem a ver mais com Minas Gerais, tem problemas de seca também que afetaram a produção em vários estados. Batata, por exemplo, foi que liderou esse aumento do índice de alimentação e bebidas. Depois tem o leite longa-vida, 8,8%. Arroz também subiu e não subiu a tudo aquilo que se apregou a nível do governo, subiu 4,2%, com todas as enchentes, com todo o efeito das enchentes. Ou seja, nada. 4,2%, depois que o próprio presidente Lula aí anunciou que era um negócio absurdo, tinha aumentado o preço do arroz, que necessitava de uma importação de 1 milhão de toneladas. 4% não é nada absurdo. Tomate, 6,3%. Na contramão, feijão carioca teve queda, 4,7%, cebola, menos 2,5%, e o conjunto de frutas aí, menos 2,3%. Tanto nada dramático aqui em termos de efeito da inflação, inclusive das enchentes no Rio Grande do Sul. Então tá certo, Silmar. Muito obrigado, viu, pelos comentários, pelas análises que você trouxe aqui pra gente. Bom trabalho para você. Amanhã tá vindo de volta para conversar com você, viu? Ok, um bom dia para você e toda a equipe aí. Para você também, Silmar.